E que a verdadeira música, não música, que o verdadeiro hino sacro possa ser erguido novamente nos púlpitos adventistas. Tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido o povo de Deus a abrir as suas Bíblias, o cano sagrado, o livro dos livros, no Velho Testamento. O grande profeta Isaías. Isaías, no capítulo 59, traz uma mensagem muito propícia para o momento. No versículo 14 de Isaías 59, traz a mensagem dessa primavera no calendário judaico do ano de 2004 para o nosso culto divino de hoje. Pelo que o profeta Isaías, falando no versículo 14 do capítulo 59, pelo que o direito se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Deus tem um plano para o planeta Terra, que é tentar revelar a justiça divina na face da terra. Então Deus tem as suas instrumentalidades que irão levantar a justiça e o direito. E a Suprema Corte norte-americana representa para os céus uma instituição onde as normas da justiça e do direito têm que ser defendidas, e ela tornar-se-á um exemplo para todas as outras cortes judiciais do planeta Terra. Esse capítulo, esse versículo se cumpre hoje nos nossos dias. Isaías 59 prevê aonde as instituições não teriam mais o senso de justiça e de direito. E quando a Suprema Corte norte-americana virou as costas para o mundo todo e negou aquela recontagem e mostrou que a justiça não pode ser transparente, os Estados Unidos preencheu mais alguns milímetros de sua taça, e a taça começou, irmãos, a parecer que ia transbordar, e Deus se lembrou que Ele tem um tempo fixado para acabar a sua longanimidade. O mundo esperou 2 meses de uma posição judicial aonde ia empossar o maior poder terrestre do 3º milênio. E nós, irmãos, não podemos ver se houve justiça ou não. E quando aquele líder foi empossado, o mundo estava esperando a justiça e o direito divino ser transparente. E como não foi, um dos motivos da queda dos prédios no mandato desse líder é para se cumprir que Deus é justo e que Ele tem um tempo fixado, e que Deus lembra do tempo que Ele fixou. São Tiago, no capítulo 5, irmãos, traz um texto que bate bastante com esse. O Novo Testamento, o apóstolo no capítulo 5, o apóstolo Tiago no capítulo 5. Tiago capítulo 5. No versículo 3. Vamos começar no versículo 1.
Ei agora o capítulo 5 de São Tiago: vós ricos, chorai e pranteai por causa das desgraças que vos sobrevirão. E só estamos começando a ver, irmãos. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão roídas pelas traças. E o vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, no versículo 3. E a vossa ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará as vossas carnes como fogo. Entesourastes para os últimos dias. Qual é o tipo de tesouro que o mundo e que nós, a igreja de Deus, está guardando? Eis que o salário que fraudulentamente revestido dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos clama, e os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E desde quando a família Bush tomou posse novamente no governo norte-americano, Deus começou a ouvir o clamor, irmãos, dos trabalhadores. E não é à toa que o PT, o Partido dos Trabalhadores, está hoje comandando uma nação tão importante como o Brasil. E não é à toa que os sindicalistas hoje tomaram posse de todas as estatais, e começa a angústia prevista pela iluminação, aonde as pessoas que não concordam com tais confederações e associações serão pessoas marcadas, perseguidas e menosprezadas em termos de salário. O cristianismo capitalista vai imperar na face da terra, e o que nós veremos é um cristianismo explorador. É um cristianismo que suga. É um cristianismo que só quer nosso dinheiro e vender acessórios para nós levarmos para a nossa casa e nos divertirmos com os nossos filhos. Tudo isso em nome de Jesus. O Ocidente não vai segurar, e o Ocidente, representado pelo sistema capitalista cristão, aberrante como ele é, vai dominar o mundo, porque essa é a vontade do Papai do Céu, que a mensagem dele seja espalhada para todo mundo. Aí virá o fim. Porque assim como a lama existe, assim como o lodo está dentro da doutrina cristã hoje, assim como a profanação e a abominação se revestiu de um manto cristão, Deus também, disso tudo, tirará o lírio do vale. O lírio do vale está aqui, irmãos. No meio de toda essa podridão, existe algo de bom que os nossos olhos não enxergam, mas Jesus, aquele que vê, aquele verdadeiro dom do arrependimento, confissão e abandono do pecado, Jesus escuta esse. É esse que Jesus vê. Jesus começa a escutar o clamor dos trabalhadores, irmãos. E Ezequiel 9 diz o quê? Que dentro do povo de Deus haverá um movimento de clamor. Ezequiel, irmãos. Ezequiel no capítulo 9. No versículo 4. E disse o Senhor no versículo 4 do capítulo 9 do profeta Ezequiel: passa pelo meio da igreja, pelo meio dos adventistas, e marca com sinal as testas dos homens que estão fazendo o quê? São os homens que estão brincando e achando que está tudo bem? Ou são os homens que estão vigiando e alerta e suspirando e clamando, como aquele grupo de São Tiago que estava clamando e Deus vai ouvir o seu clamor? Quem é que está clamando pela sua casa e pela sua igreja? Ou nós estamos somente celebrando e festivando e fazendo festival com os nossos eventos religiosos? O que tem dentro da casa do irmão Carlos? É uma celebração, uma festa, ou é um clamor pela situação da casa dele? O que tem lá na minha casa? O que eu estou fazendo pelas manhãs e pelas tardes com os meus filhos? É mostrando que está tudo bom e que desse jeito Jesus vai nos aceitar a transpassar os portais de pérola da Canaã celestial? É desse jeito que eu estou, com esse cristianismo que nós temos, com essa forma de adoração que o mundo inculcou em nós, que é a verdadeira. Irmãos, haverá aqui dentro aqueles que intercedem pela igreja, porque aqueles que intercedem amam. Aqueles que não amam lutam por cargos, ou acusam, condenam e criticam.
Mas aqueles, irmãos, que amam, intercederão pelos adventistas do sétimo dia, assim como Moisés intercedeu e assim como o Cordeiro também intercedeu. Por isso que nós vamos cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, porque todos os adventistas sinceros estarão clamando e suspirando, estarão realmente vendo a real situação necessária para nós estarmos em pé diante do momento da prova que se aproxima. Duas passagens da Bíblia que se casam: injustiça e clamor. Clamor porque não há justiça e não há direito. Nós estamos sendo esmagados pelo sistema cristão capitalista. Nós estamos sendo esmagados por Babilônia, por cultos que não são adoração, mas sim somente festas e erguimento de honras humanas, e não a mensagem que Deus quer passar para o seu povo. O que nós estamos acostumados é a idolatria de dons e de filosofia humana. O que nós estamos acostumados hoje no mundo é só erguimento de dons humanos. Nós, irmãos, poucas vezes, nós conseguimos ver a luz e a mansidão e o jugo suave do nosso Senhor Jesus Cristo. Poucas são as vezes que a gente vê a mansidão e a gente vê a sinceridade dentro da nossa casa. O mundo nos enrolou. Satanás tem as presas no mundo todo. Mas haverá um povo que levará a arca. E esse povo tem que sair daqui, irmãos. O povo sai daqui porque não há outro caminho, outra instituição para se erguer. Um povo preparado para receber o poder e a virtude que esteve no Batista e no Tisbita. Tem outra passagem da Bíblia, irmãos, que a gente que é Apocalipse, capítulo 16. A injustiça, o clamor, os trabalhadores agora chegam no poder e os sindicatos vão trazer um tempo de angústia. Primeiro, a família Bush traz um processo eleitoral suspeito. Depois, o presidente Bush, no dia da posse, não toma posse na Casa Branca, mas toma posse na Catedral Romana de Washington. E no mesmo dia, o presidente Bush levanta a mão e fala: o domingo é o dia da nação norte-americana, o dia da família norte-americana e o dia do culto da família americana. 9 meses depois, devido à aberrância e à arrogância que ele fez para os céus, o World Trade Center cai em cumprimento. E para mostrar para os adventistas do sétimo dia que o World Trade Center foi um marco que desencadeará a última crise na face da terra. Apocalipse 16. Vamos ver o que Deus tem para nos apresentar. Revelação do apóstolo amorável, aquele que compreendeu primeiro a ressurreição, aquele que compreendeu o amor de Deus. O apóstolo João, no capítulo 16. Versículo 12. Apocalipse 16, 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as águas desse grande rio secaram. Para que Eufrates vai secar na sexta praga? Para que se prepare um caminho dos reis que vêm do Oriente, dos reis que vêm da banda da nascente do sol, tendo Eufrates como uma referência. E da boca do dragão, da besta e do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Pois são espíritos de demônios que operam sinais, as quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia todo-poderoso. Olha o detalhe do 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua nudez. Irmãos, o Eufrates nasce no Ararat, pelas águas que vão descongelando e passa pela Turquia, pela Síria e entra no Iraque. Dele bifurca o Tigre, e entre o Eufrates e o Tigre está
a planície mais fértil do Oriente. E no mesmo paralelo está outra planície fértil, que é Canaã. De um lado nós temos a planície de Sinear, que fica na banda oriental do Eufrates. E de outro lado nós temos Canaã. Nós sabemos que isso aqui é futura sexta praga. Agora veja, antes que o Eufrates seque, tem que haver uma preparação e a existência dos 3 reis citados aqui na banda oriental do Eufrates. Quais são eles? Qual é o primeiro rei citado no versículo 13? Dragão. Segundo, besta. Terceiro, falso profeta. Irmãos, a planície de Sinear, o neto de Noé, construiu a torre de Babel e exigiu que todo mundo fosse adorá-lo, e quem não fosse ia morrer, e ainda tinha que construir a torre para ele. Depois Deus acabou com a história e aí levantou outro ditador universal, Nabucodonosor. Levantou novamente algo como forma de adoração, que foi a estátua, e convidou todos os governantes e reis do mundo todo daquela época para ir adorar a estátua ou adorá-lo. Quem não fosse, iria para a fornalha ardente. Mas todos esses 2 líderes foram erguidos pelo dragão. Então, assim como Deus quer erguer os seus estandartes nos territórios de Canaã, Satanás também tem o seu território na face da terra. E esse território chama-se planície de Sinear. Bagdá, irmãos. O dragão pode estar lá? Não sabemos. O falso profeta está em Bagdá, que é a única cidade do lado oriental do Eufrates? Está, porque o falso profeta é também a besta que sai da terra, o poder civil perseguidor. E a grande besta que está aí? Também está, porque antes da virada do ano, o Vaticano abençoou e nomeou uma comissão eclesiástica administrativa para montar as suas bases de liderança na banda oriental do Eufrates. Então hoje, na primavera, tendo como referência o calendário judaico, nós estamos na primavera do calendário judaico. Hoje, irmãos, na primavera do calendário judaico, nós temos a besta e o falso profeta na banda oriental do Eufrates. Fazendo o quê? Fazendo o quê, irmãos? Versículo 14. Pois são espíritos de demônios que operam sinais, as quais vão ao encontro dos reis de todo mundo. Para quê? Para congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E Satanás não vai entregar, Moisés. Satanás não vai arriar sem travar uma batalha com os sinceros. Nós temos que nos preparar para a batalha que Satanás já está preparando. Todos esses holofotes, irmãos, para grupos suspeitos, culminarão no futuro próximo em cima desse grupo de Isaías 58. Quem é o grupo do Isaías 58? Vamos para o Velho Testamento, Isaías 58. Quem é esse grupo, irmãos? Que a besta que sai da terra, que é o poder civil, já começa a perseguir. Isaías 58, versículo que? 12. Os que de ti procedem edificarão as antigas ruínas. E tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brecha e restauradores de vereda para morar. James, quem é esse grupo aqui? Quem são os fundamentalistas desse versículo? Quem são os restauradores de vereda para morar desse versículo? Quem são aqueles que vão preparar o caminho para o Senhor? E veja que o texto fala que nós levantaremos os fundamentos de muitas gerações. O mundo hoje começa a formar a concepção de grupos perigosos com o conceito de fundamentalista, porque Satanás sabe que os verdadeiros fundamentalistas na face da terra é um povo chamado adventista do sétimo dia. O mundo está preparando para uma batalha e nós estamos brincando de religião. Satanás está se armando para colocar todos os canhões em todas as instituições adventistas mais para frente, mas daqui a alguns dias. Para finalizarmos, cantemos o hino 113.
ser segura. E muitas vezes não é, porque lá na minha igreja deixaram de nomear porque foram julgar a esposa dele. E quando vocês tiverem que nomear um membro como oficiante com cargo, não olhem para a esposa e o filho, olhem para ele. Porque é ele que vai ocupar o cargo. E se ele tiver a mão de Deus, o lado dele vai ser transformado. Então muitas vezes nós nos reunimos e a justiça e o direito não está presente, irmãos. Esse é o enfoque. É de nós sermos justos e de nós praticarmos o direito assim como Cristo iria praticar. Mas eles estão preparando para uma batalha. Que batalha, irmão Carlos? Quem é que está falando que vai ter uma batalha aqui, irmãos? Tem alguém aqui preparando guerreiros? Ou o que é que nós estamos preparando? Nossos filhos para serem atrativos para o mundo? Nós estamos preparando os nossos filhos para o mundo tragá-lo? Ou para realmente ser do exército do Senhor, que muito em frente vamos ter que enfrentar as hostes de Satanás? Porque a nossa luta não é contra os homens, é contra as potestades do mal. E Satanás está vindo, irmãos. Está chegando o dia, irmãos, da gente travar a batalha. Irmãos, se assemelhará a tal ponto como certo, Júnior. O engano final se assemelhará tão parecido com alto clamor, que será impossível alguém distinguir se não tiver a luz da palavra. Que Satanás não vai dar o bote sem saber o que está fazendo. É por isso que Satanás, ele está tendo tempo, porque Deus deixa o homem cravar o seu caminho. Irmãos, uma passagem de Daniel 11. Uma passagem de Daniel 11 que está se cumprindo e que nós precisamos estudar para que a luz possa raiar na congregação do Senhor. Para que a luz possa raiar no alqueire de Deus. Para que a luz possa raiar no arraial dos filhos e das filhas de Sião. Daniel no capítulo 11. Esse é o capítulo histórico. Será se nós vamos parar de estudar história? E nos perderemos porque não reconheceremos mais, Jonas, os sinais dos tempos? Será se como aqueles discípulos que tiveram decepção em não reconhecer os sinais de que Cristo ia morrer, nós também não vamos reconhecer os sinais de quando o decreto sairá para não nos pegarmos de surpresa? Porque para o fechamento da porta da graça e tempo de angústia tem que haver um preparo. Quem não tiver preparado, Hélio, não suportará. Irá para o lado popular e mais fácil. Irá para aquele lado que é mais cômodo, desses pregadores populistas que arrebanham milhares de pessoas para dizer somente coisas agradáveis e coisas que condiz com o pecado que eles querem continuar cometendo. Daniel capítulo 11, no capítulo 11, no versículo 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e ele sairá com grande furor para destruir e estipar muitos, e armará suas tendas do seu palácio entre o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, e o glorioso monte, que é o Monte das Oliveiras. Contudo virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Amém por isso, porque a gente sabe que esse rumor do Oriente e do Norte é a guerra do Oriente, é a guerra que culminará no decreto dominical, é a guerra que culminará no secamento do Eufrates, é a guerra que culminará no preparo de algo no Vale do Armagedon. Alguma coisa vai acontecer no Vale do Armagedon. Tanto é que Apocalipse 16 prevê que o Eufrates seca na sexta praga para eles irem para o Vale do Armagedon. E Daniel 11 diz que eles vão armar suas tendas entre o Mediterrâneo e Jerusalém. E o Vale do Armagedon é o mesmo vale, irmãos, de Meguido, de Josafá, aonde Deus sempre trouxe o seu povo para cantar vitória. E aquele povo que vai cantar vitória em cima do mar de vidro, como ouro, o cântico de Moisés e do Cordeiro, são pessoas que saíram vitoriosos da besta, de sua imagem e de seu número. São pessoas que vão compreender todos esses rumores do Oriente e do Norte e distinguir que Deus está preparando um povo para a batalha final. Jornal de hoje, comprei antes de vir para a igreja. O Papa ontem fez
uma celebração na Austrália com líderes australianos, aonde o Papa chegou e proclamou para o mundo: domingo é dia de parar com todos os esportes de vez. Domingo é dia de igreja. Domingo é dia de Deus. Domingo é o dia de Jesus. É o dia do Senhor, irmãos. Os sinais dos tempos mostrando para nós e não há preparo adequado para a crise que desaponta, irmãos. Nós estamos brincando, irmãos, enquanto o mundo todo se arma com os maiores artefatos de guerra para nos destruir. Mas anjos poderosos estarão lá para aqueles fiéis. Anjos poderosos estarão lá. E nenhum míssil norte-americano, nenhum soldado norte-americano, nenhum bispo romano passará as guardas dos anjos que estarão guardando os selados. Aqueles que se prepararam, aqueles que discerniram os sinais dos tempos e não ficaram brincando de religião, mas se levando a sério em uma vida aonde a justificação pela fé é compreendida no seu ápice. Não só ser justificado, não só ser imputado, não só ser idôneo e ter o direito, não só ter o direito, mas sim ser santificado e ter a idoneidade também para o céu. A crise na justificação pela fé, já que vocês querem mesmo ouvir, irmãos, a crise que se dá dentro da justificação pela fé é a falta de compreensão na santificação. Nós acreditamos que Cristo fez por nós, Chico, mas nós não temos a coragem de acreditar que Ele faz. Nós não temos a coragem de deixar Cristo nos transformar. Nós temos só a coragem de dizer: Ele já fez na cruz e nós vamos para o céu. Sim, essa é a primeira parte. Mas a segunda parte, ela requer a relação, ela requer a integração entre o céu e a terra, entre Jesus e nós. É aí que a salvação passa a ser individual. É aí que a salvação passa a ser dentro do nosso coração. E é aí que o inimigo veio distorcer toda a teoria e todo o conhecimento da justificação pela fé. Vamos para São Mateus 24. São Mateus capítulo 24. Nós não deixamos, irmãos. Nós não queremos deixar a natureza humana, os costumes babilônicos, os prazeres da carne, a profanação, a condescendência. Ela nos envolve e ela nos puxa para baixo. Mas qual é o cântico dos vitoriosos? O cântico será dos vitoriosos. Haverá vitória. Haverá pessoas que conseguirão vencer junto com Cristo. Assim como Paulo vencia, haverá pessoas aqui também vencendo, para que o Evangelho chegue ao final. São Mateus capítulo 24, no versículo 32. Aprendei, pois, a figueira da parábola. Da figueira a parábola. Aprendei, pois, da figueira a parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota as folhas, sabeis que está próximo o que, Jonas? Engraçado, irmão Carlos. Deus não age no verão. Deus só age na primavera ou no outono. Por isso que o World Trade Center, que foi derrubado pela mão de Deus e com a permissão dos céus, caiu no outono. Por isso que o Eufrates foi conquistado na primavera. Por isso que essa sacudidura que deu na Europa foi numa primavera. Estranho, Deus sempre tem plano dentro do calendário anual, a primavera e o outono. Nós sabemos que a porta da graça se fechará na expiação final, no último outono. Isso, nós não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos que Jesus expia sua obra final, sempre no outono. Não há outra estação para expiação, irmãos. E Deus sempre quer intervir no planeta e mostrar para nós seus grandes sinais na primavera. Por isso que Jesus morreu na Páscoa. Por isso que Sérgio Galo, Miriam, fez aquele cerco prematuro. E aí os cristãos puderam fugir. 3 anos e meio antes da destruição de Deus. Meus queridos, o tempo se aproxima. E nós temos que aprender a estação certa do tempo.
Nós temos, Moisés, que saber quando é que as folhas estão brotando para pegar os nossos filhos, trancarmos ele nos quartos, nos trancar também e esperar o momento de eles passar. Fazer uma reconciliação. Agora, olha que interessante. Mais para frente, diz o seguinte, 37. Pois como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. É a mensagem de conclusão. Esse é o pensamento da conclusão. Estamos faltando 15 minutinhos. E a mensagem vai ser concluída. Olha que beleza, irmã Miriam. Assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Quando foi que Noé, irmã Maria, teve seu primeiro filho? Vamos ver? Com que idade Noé teve seu primeiro filho? Olha, a vida de Jesus será semelhante a Noé. Então nós temos que estudar a vida de Noé, irmãos. Olha que interessante. Gênesis. Gênesis no capítulo 6, né? 7. Está aí. Gênesis 6. 10. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão, Jafé. Concordam? Capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 300 dias do mês, romperam-se todas as fontes de quê? De água. O dilúvio veio com 600 anos. Ele teve 3 filhos. E era Noé da idade de 500 anos. E gerou Noé, Sem, Cão e Jafé. Irmãos, Noé tinha 500. O dilúvio caiu nos 600. Noé só foi pai quando ele estava pregando a mensagem do advento. Noé não gerou filho enquanto ele não tinha se comprometido com a igreja. E Noé teve 3 gerações. E de igual maneira, Deuteronômio amplia também isso. Vamos para Deuteronômio, irmãos? Deuteronômio, capítulo 23. Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Deuteronômio capítulo 23. No versículo 8. O que nós temos escrito? Deuteronômio 23, versículo 8. O que nós temos, irmãos? Os filhos que lhe nascerem em qual geração? Noé teve quantos, James? Quem foi a geração que entrou na arca? O caçulo, a terceira. Deus julga em qual geração? Até a terceira e a quarta. Se lembra dos amorreus em Gênesis? Na quarta geração, os amorreus tornará para cá, porque a sua iniquidade ainda não está completa. A quarta geração, irmãos, é o limite da longanimidade de Deus. A terceira, irmãos, é aquela que Ele prepara para entrar na Assembleia, na arca, na cidade prometida. Assim como Noé também pregou 120 anos representando as 3 gerações, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, irmãos, também completa, irmãos, os seus 120 anos de pregação. Quantos anos que nós vamos fazer de pregação, Chico? Da mensagem do terceiro anjo? 1844, Chico. Para 2004, 160 anos. Quando foi que a igreja compreendeu a mensagem de justificação pela fé? 1888. De 1888 nós vamos fazer 120 anos em 2008. E nós estamos fazendo esse ano 160 anos. Nós já temos dentro da igreja a terceira e a quarta geração composta, porque Deus nos trouxe até aqui e é a mão de Deus que está no leme. Nós temos hoje, irmãos, a quarta geração da mensagem de pregação do terceiro anjo e a terceira de compreensão da mensagem de justificação pela fé. A terceira entra, Moisés, na Assembleia, e a quarta é julgada, porque o tempo de longanimidade
se esgotou. Deus já fixou um limite, Moisés, antes de Jesus vir, do tempo de longanimidade. Existe um dia, uma cota, isso. É esse número que existe. Irmãos, e o World Trade Center caiu como sinal para o povo de Deus que a porta da graça vai fechar a qualquer momento. O World Trade Center é um marco, Júnior, no limite da paciência de Deus. A porta da graça não fechou, senão não teria sentido de nós estarmos aqui. Mas a última crise já começou, irmãos. O World Trade Center, primeiro ano, chegada ao Eufrates. Segundo ano, desestabilizar a Europa. E o que vem ano que vem, irmãos? O que vem ano que vem? O que vai ter ano que vem em nossas vidas? O que nós estamos esperando ano que vem? Entrar na academia, comprar um carro novo, arrumar uma namorada, trocar de esposa. Qual é o nosso plano para o ano que vem? Será se é realmente receber um momento chave que os adventistas mais esperam? Será se nós estamos caminhando para acontecer aquilo que tanto a gente espera? E nesse momento que se aproxima, Satanás fala: não, eu vou dar um engano. Eu vou inventar um contexto de fanáticos esquisitos e intolerantes. Formarei um conceito de liberal. Colocarei acusações entre uma classe e a outra. E assim o povo de Deus perde tempo. Nós sabemos que são muitas maneiras de se ver o cristianismo. Que há pessoas que são taxadas como fanáticas, esquisitas e extremistas. E há outras pessoas que são taxadas de liberais, que tudo podem. Mas o que Deus quer não é, Lloyd, uma discussão e uma briga entre essas duas classes. O que Deus quer é que haja um movimento intercessório em prol de todos. Amém por isso. Esse momento vai chegar num alto clamor, assim como Noé também, irmãos, pregou 120 anos. Nós estamos completando 120 anos, irmãos, de pregação. Nós não estamos falando de volta de Cristo, nós estamos falando de prova. Nós estamos falando de decretos, Miriam, e não do aparecimento do nosso Senhor. Nós estamos falando de uma prova que nós vamos ter que passar por ela mais alguns dias e que eu não vejo esse preparo na minha casa. Irmãos, te confesso que ainda nós temos ali 4 minutos. E se eu não me sentisse, James, filho dessa igreja, irmão teu, eu não te confessaria isso. Sério, irmão. Mas eu não sinto que a minha casa está sendo preparada para o que está calado. Eu observo muitas brincadeiras. Eu observo, irmãos, muito barulho dissonante nos nossos encontros. E também nós estamos observando, irmãos, que nós precisamos de revalorizar, Jonas, o que é sagrado e o que é profano. Nós precisamos, antes de trazer um dom para cá, em saber se esse dom é profano ou é sagrado. Não há meio de nós nos esquivarmos disso, Júlio, se nós não tivermos amparados na palavra de Deus. Todos os nossos casamentos passam por problemas. Todos os nossos filhos estão querendo o mundo, Júlio. E nós, aqui, ainda, precisamos de um negócio mais sólido com Jesus. De um acordo mais firme com Cristo. A nível de preparação. A nível de preparo pessoal. A nível onde nós colocamos a nossa vida, a vida da nossa esposa e a vida dos nossos filhos na mão de Jesus. E eu pergunto, e no caso, quantos cultos você teve essa semana na sua casa? Na entrega da manhã ou na entrega da tarde? Como é que nós vamos preparar exércitos para o Senhor, Júnior, se nós não estamos fazendo o nosso preparo? E olha, Júnior, o mundo todo está se preparando para a mulher, é muito diferente. As mulheres com espirituais, as mulheres malham. Hoje o mundo todo corre, não pela saúde. Hoje é porque
pouco a pouco, receberá o que entre a primavera e o outono, nós receberemos o Senhor. A primavera nós temos que enfrentar, e no outono nós temos que fazer. Mas no verão, aqueles que reconhecerão, irmão, as folhas brotando, estarão preparados com suas casas, com suas vidas, para enfrentar essa crise que está batendo na nossa porta. E nós sairemos, talvez, vitoriosos, porque a vitória que se deixou para nós é nossa. A vitória vai estar aqui. É por isso que nós estamos aqui, Valdeir, ainda está sendo os nossos filhos, que a gente acredita que o exército está aqui dentro. O último Elias, Valdeir, está para se levantar. E quando ele se levantar, Valdeir, não haverá instrumentalidade humana que o colocará em oposição ao trabalho dele. E quando ele se levantará, não vai ser por nós. Está chegando o tempo, Chico, de nós termos o verdadeiro comandante que é Jesus. Pela presença pessoal, Jonas, do Espírito Santo na casa. Está chegando o momento onde todos aqueles pregadores, aqueles evangelistas, aqueles que dão estudo bíblico, vão assumir a liderança daquele que derramará o alto clamor da chuva serpente. Está chegando o tempo, irmãos, dos sinceros, soltado uma mensagem aonde os apostatados vão falar. Não é essa. Tenham cuidado. Os sinceros, irmãos, não serão compreendidos. Não serão entendidos como nunca foram, ninguém. Se você levantar e falar que um sincero e foi compreendido, aceito e aplaudido pelo mundo, eu quero conhecer. Porque nesse mundo, filha, a gente só padece perseguição. Aquele que está levantando a nome de Deus, ele só padece perseguição, angústia, fracassar. Mas Cristo, comandante, sempre coloca essas pessoas no momento chave, aonde é necessário para a congregação e para o arraial do povo de Deus. Os atalaios de Deus, irmãos, estão aqui. De qual maneira, Ellen, que a tocha acesa na infernal tocha de Satanás, também acesa a arca do conceito também. São duas classes, são duas pregações. São dois estilos. A decisão hoje é nossa. Mais na frente, nós vamos ver quem estava certo. Se eram aqueles que ergueram os marcos e os baluartes do adventismo tradicional, ou são esses que querem fazer algo diferente para o arraial do povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Jesus Cristo possa nos preparar. Que Jesus Cristo possa tocar no coração dos nossos filhos. Que Jesus Cristo possa tocar no coração das nossas esposas. Que Jesus Cristo possa tocar, Jesus, no nosso coração. E que a gente possa novamente estar na linha de frente, preparado, estando ali, para a vida ou para a morte, mas para honrar a bandeira do Cordeiro, para honrar o sangue do Cordeiro. Que Deus seja louvado e que tudo seja, irmãos, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para crescimento. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Os anjos em canção mostraram sua aprovação. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz morreu. Graça sem igual me
resgatou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu, e segredo me achei, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Jesus mostrou-me as chagas, em meu lugar sofreu. Coroa mas de espinhos, a cruz que padeceu. Que pôde em mim Jesus achar, pra tais afrontas suportar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Enquanto as horas passam, eu vivo em doce paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. A mim Jesus virá buscar, e então com ele irei morar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Convocamos o povo de Deus para a oração e a bênção final. Oremos. Ó Senhor Jesus, nós te somos gratos pelo teu amor, porque na nova terra só vai reinar o amor de Deus. Senhor Jesus, nós não somos dignos, mas a tua graça ainda está estendida para o planeta. Jesus ainda está no segundo compartimento, espiando, Senhor. Não sabemos se já começou a expiação dos vivos, porque ninguém sabe a hora e o dia. Mas, Senhor, espia a nossa vida. Espia a vida da tua igreja, a menina dos teus olhos. Prepara essa menina, Senhor, para estar pronta do jeito que tu queres e não do jeito que nós pensamos, mas do jeito que tu quer moldar, Senhor. Uma bênção especial para aqueles que estão sendo convidados a participarem do movimento de súplicas e oração pelo próprio povo dele. Nós somos irmãos e aqui terá pessoas predispostas a orar por nós. Senhor, derrama uma bênção especial sobre essas pessoas, para que elas possam ter forças do Espírito Santo para orar pela situação espiritual nossa. Muito obrigado, porque já está profetizado que vai ter pessoas aqui que intercederão por nós, e que por causa dessas orações ainda Deus nos considera como a menina dos olhos de Deus. Oh Senhor, como tu és bom, Senhor, como tu és maravilhoso. Aceita a igreja de Sobradinho, que agora tem uma missão com a nova liderança do pastor Eusélio, que parece ser uma pessoa que está também procurando um caminho seguro. Ó Senhor, abençoa aquele servo, que as bênçãos que tu deres para ele como líder possa ser derramada em cada chefe de família aqui, e que Sobradinho possa ter um brilho, uma luz, Senhor, aqui no Distrito Federal. Que Sobradinho possa, Senhor, receber as tuas bênçãos, porque nós estamos merecendo.
Abençoa a todos nós para a honra e glória do teu nome, para que nós venhamos ser salvos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.